Muito bem, irmãos. Paz do Senhor a todos. Amém. Que bom. Tome assento, por favor. Que maravilha, que bom. Vocês não imaginam a alegria de poder estar com os irmãos aqui hoje. Deus nos deu, essa honra e privilégio. E eu estava aqui lembrando de tantas coisas boas, Pastor João Sena, irmã Norma, Pastor Roberto. Meu Deus, nessa cidade onde nós somos natural, aqui de Criciúma, eu nasci aqui, tanto eu quanto a minha esposa, no bairro São Sebastião, e a gente casou ali, fomos para a missão. O pastor Seno recém tinha chego aqui, enviou nós, a gente voltou para Criciúma, ficamos mais 7 anos em Criciúma, 3 anos a gente ficou aqui na sede, e depois fomos para Jaraguá do Sul, e estamos super felizes ali em Jaraguá, e deu certo que a gente veio dar uma passeada, eu vim conversar com o pastor Roberto, e eu falei com o Marlon, e deu certo aqui, pastor Alceu, que bom estar com vocês, para a gente ficar com os irmãos aqui. Depois do culto a gente já vai retornar para a nossa cidade. Maravilha de Deus. Irmãos, tem uma mensagem de Deus aos nossos corações, que está em Lucas, o capítulo 1, e o versículo de número 30. Lucas, o capítulo 1, e o versículo de número 30, bem conhecido, um texto super conhecido da igreja. A igreja encontrou? Amém? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Amém? Queridos, quando eu cheguei aqui, eu vi o Ari, cantando aqui, ele falou sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita. Eu gosto, quando Paulo, ele vai escrever a igreja que está em Romanos, o capítulo 12 e o versículo 2, Paulo vai dizer assim: e não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho plena convicção e certeza que estar no centro da vontade de Deus é o nosso principal objetivo. A gente sempre fala que o melhor lugar que a gente quer estar, que a gente precisa estar, é exatamente no centro da vontade de Deus. E quando a gente vê Paulo dizendo que essa vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, assim a gente vibra, Eu quero estar, eu desejo estar, eu quero viver o centro da vontade de Deus. Só que, a gente tem que entender uma coisa, que a vontade de Deus, ela sempre vai confrontar a nossa vontade. O sonho de Deus, geralmente, não são os nossos sonhos. Nem sempre o que a gente sonha para a nossa vida é o que Deus sonhou. A Bíblia diz que muitos são os propósitos de um homem. São muitos sonhos, muitos planos. Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para os senhores: Deus tem um plano. Deus não trabalha com o plano B. Com Deus não funciona esse negócio assim: nós vamos tentar esse plano aqui. Se não der, vai que dá algum problema aqui, a gente parte para o plano B. O plano B funciona para a gente, para um empresário, enfim. Para Deus não. Deus tem um propósito. Deus tem um plano para a nossa vida.
nós aceitamos o plano de Deus, ou não aceitamos, Deus não vai mudar, porque a essência de Deus, o atributo de Deus é de um Deus imutável. Deus não é um Deus que fica mudando de ideias, de pensamento. Até porque quando a gente ora, a gente não ora para Deus mudar o seu propósito, o seu plano, a sua vontade. Não. Quando a gente ora é para a gente entender, a gente compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então quando a gente lê que essa vontade de Deus é boa, perfeita, ela é agradável, logo a gente vibra. Poxa, quem que não quer? Mas quando a Bíblia vai dizer que nem sempre os caminhos de Deus são os meus caminhos, os propósitos de Deus são os nossos propósitos, e geralmente não são. Eu tenho certeza dos senhores que me assistem nesse momento, através das redes sociais, você que está aqui no templo, quantos projetos ficaram pelo caminho? Pessoas que eu estou falando aqui nesse momento, que projetaram um monte de coisa para a sua vida, e hoje você trilha um caminho totalmente diferente. Quantas pessoas que estão aqui nesse momento, que eram de outro estado, de outra cidade, de uma outra nação, que projetou um monte de coisa bacana, de um monte de coisa legal para a sua vida, e até que chega um momento que Deus chega assim: daí cara, você aceita, você topa trilhar a minha vontade, o meu querer? Agora pense comigo, vai pensando aí nos seus botões, o que passa na mente de um casal jovem que está prestes a casar? Um monte de coisa bacana, festa de casamento, convidados para a festa, vestido da noiva, mas o que? Vamos lá, churrasco, noite de núpcias. Ó, o cara, ó, o Zé, ó, trabalhando pesado para construir a casa, para mobiliar a casa, fazendo hora extra na carpintaria, cheio de sonhos, cheio de projetos, até porque não tem nenhum problema sonhar. Preste atenção aqui num detalhe: uma gravidez seria uma tragédia, seria uma catástrofe. Tudo que não poderia acontecer naquela altura do campeonato seria uma gravidez. Então eles estão fazendo tudo correto, tudo certinho. Zé, vamos vigiar, vamos orar bastante, porque a gente não pode acabar com os nossos sonhos. O sonho da festa do casamento, da entrada, do vestido de noiva, do churrasco, da noite de núpcias e da mobília da casa, lá na frente, depois, filho. E um dia a irmã Maria vai dormir, e quando ela vai dormir, dá mais uma olhadinha na agenda, está tudo certinho aqui, tudo, né? Mais uma ajustada aqui, está chegando perto do dia do casamento. E quando ela dorme, ela tem uma visão com Gabriel, e Gabriel já cumprimenta ela: bendita és tu entre as mulheres. E Maria fica meio espantada, mas qual é a notícia? Aí Gabriel chega para ela e diz assim: tu está grávida, você vai gerar. Você vai pensando comigo, todos os sonhos, todos os projetos de Maria, e ela vai pensando: e a festa do casamento? E o vestido de noiva? E os convidados? E a noite de núpcia? E o que as pessoas vão falar de nós? O que o Zé vai pensar de mim? Porque ele nunca me tocou. Todos os sonhos dela, todos os projetos de Maria
cai por terra naquele momento. E ela é confrontada com uma proposta divina de Deus. Ela estava dentro de um plano divino onde que ela jamais imaginaria. Ela nunca entenderia, nunca entendeu na sua vida que aconteceria com ela exatamente daquela forma. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para você viver o propósito de Deus na sua vida, você precisa sepultar todos os seus planos. Ou você sepulta os seus planos, ou você sepulta os seus projetos, ou você nunca vai experimentar a vontade de Deus. Ou eu aceito o que Deus propositou para a minha vida, ou eu nunca viverei em paz. Aleluia. Maria viveu o luto dos seus planos. Maria viveu o luto dos seus propósitos. Talvez, quem sabe, ela pensava assim: por que eu? Todas as minhas amigas casaram, todas as minhas amigas entraram na igreja, todas as minhas amigas vestiram um vestido de noiva, por que eu não? Porque ela estava dentro de um plano divino que tinha sido traçado na eternidade. E a gente não consegue entender. Por isso que Jesus um dia disse assim: ó, o que eu digo para vocês, vocês não entendem agora, mas um dia vocês vão entender. A princípio Maria até não entendeu, não compreendeu. Ela até indagou Gabriel: mas como? Gabriel, eu acho que você errou e errou feio. Como que eu estou grávida? Como que eu vou gerar se eu sou uma moça virgem? Eu não sei se você entende alguma coisa sobre reprodução humana, mas é impossível uma moça virgem, sem ter um contato com um homem, ela dá à luz. Isso é impossível. Olha, se às vezes a gente olha para o projeto de Deus na nossa vida, e às vezes a gente pensa assim: pastores, é impossível, isso nunca vai acontecer, isso é utopia, isso é impossível. Eu gosto de Gabriel, quando Gabriel diz assim para ela: impossível para você, impossível para os homens, impossível para a ótica humana, mas para o Deus que eu estou a serviço, fazer uma moça virgem gerar o Salvador do mundo é a coisa mais simples que tem, porque Deus é o Deus das impossibilidades, é o Deus do impossível, é o Deus que pega as causas impossíveis e Ele faz possível, porque Ele é Deus. Aleluia. Eu lembro-me, dentro de um centro de recuperação, um jovem que veio todo arrebentado das drogas. Eu lembro que quando eu me dobrei diante do altar, pastor João Ceno, eu fiz um propósito com Deus: Senhor, se o Senhor me libertar das drogas, eu prometo que lhe servirei todos os dias da minha vida. Aquele dia eu tive um encontro real com Cristo, apesar de eu ter praticamente nascido dentro de um lar evangélico. E eu prometi a Deus que eu lhe serviria. E Deus começou a direcionar a minha vida. Deus começou a tomar rumo. As coisas começaram a acontecer. Nunca me esqueço que eu estava muito triste naquela mocidade, que eu não conseguia me envolver naquele grupo de jovens. E o diabo começou a trabalhar no meu coração que eu deveria sair da igreja, que eu deveria voltar para o mundo. E eu estava quase que retrocedendo. Lembro-me como se fosse hoje, um domingo pela manhã, depois da escola bíblica.
pastor Joel Comel, que hoje é pastor presidente aqui em Lauro Miller, ele era o nosso líder de jovem. E nós tínhamos uma consagração após a escola bíblica, que ia até as 2 horas da tarde. E aquele dia eu não fui, eu fiquei em casa. Joel não me viu, e ele foi em casa me buscar. Eu disse assim, cara, eu não estou muito afim e tal, de repente eu vou. Ele disse assim, mas vai lá que nós estamos sentindo a sua falta. E ele voltou para a oração, e eu não consegui almoçar tranquilo, e eu fui. Quando eu cheguei ali, Deus usou o próprio Joel, a primeira mensagem profética que ele entregou, e Deus disse assim para mim, eu tenho visto quanto o diabo tem lutado para tirar você do meu propósito. Mas hoje eu faço uma promessa contigo. Se ouvires a minha voz, se permaneceres no meu caminho, eu te levantarei, eu te usarei, te levarei por lugares aonde seus pés jamais pensaram em pisar. Ari, eu não tive a menor dúvida, Mateus, que Deus tinha falado comigo, mano. Eu me levantei como um gigante. Deus começou a me usar na palavra. Eu era um jovem nessa cidade, eu preguei em praticamente todas as igrejas dessa cidade, aqui na igreja sede algumas vezes. Até que nós fomos para o campo missionário, o pastor João Seno já era o nosso pastor presidente, a gente voltou. Lembro-me como se fosse hoje, quando nós estávamos aqui na sede, pastor Seno, a gente viveu o auge do nosso ministério, em todos os sentidos, a gente foi super abençoado. Eu pensava que a gente jamais ia sair dessa igreja, dessa cidade. Volta e meia, eu e o outro pastor, que hoje descansa com Deus, a gente conversava, e ele dizia assim, a gente fazia os nossos planos. Ele dizia assim, mano, 22 setores, 2 anos cada setor, a gente jubila. Ele foi embora, morar com Deus, e deu a nossa mudança para Jaraguá. Eu confesso para o Senhor que eu fiquei muito triste, não com o Senhor, eu fiquei muito triste que eu não queria sair dessa cidade. Fiquei muito triste, a primeira noite eu não consegui dormir, mas a gente foi. Quando a gente estava aqui, eu me lembro que a minha esposa me disse assim, nós vamos embora dessa nação. Eu disse assim, tu é louca da cabeça, nós nunca vamos embora. Eu ria dela, eu dizia assim, filha, tu quer passear? A gente compra uma passagem e faz uma viagem. Quando deu a nossa mudança para Jaraguá, era Deus cortando as nossas asinhas, e Deus dizendo assim, quem trilha a minha vontade não escolhe lugar para ir. Nós fomos. Eu até tentei pedir misericórdia para o pastor Sandro, mas não teve, a gente foi. Quando a gente chegou em Jaraguá do Sul, uma cidade maravilhosa. Você não imagina o que é morar em Jaraguá do Sul. Cidade maravilhosa, pastor Cláudio Caetano, todos conhecem, é o nosso pastor presidente, hoje eu trabalho na sede com ele. Eu disse, meu Deus, essa é a cidade. A gente está 3 meses em Jaraguá do Sul. A maluca começou de volta, Deus vai nos tirar dessa nação. Eu disse, de volta, filha. Agora que a gente está bem aqui, eu disse, nós nunca vamos sair daqui. Lembro-me como se fosse hoje, era um simpósio, pastor Lauri Vilas Boas estava ministrando quinta e sexta, e ela fez um propósito com Deus, se aquele desejo do coração dela fosse de Deus, Deus usaria aquela noite, pastor Lauri Vilas Boas, que é um teólogo, não que Deus não usa teólogo, mas teólogo é mais centrado, a gente sabe. Deus usaria o pastor Lauri Vilas Boas naquela noite para falar comigo. E se Deus não falasse comigo, naquela noite ela desistiria de tudo aquilo. E eu estava tranquilo, não sabia de nada. E o pastor Lauri Vilas Boas ministrou. Terminou a ministração, o pastor Cláudio ministrou um louvor, chamou todo mundo para frente, eu abracei um irmão menor do que eu, tem lá na sede de Jaraguá do seu irmão Zé, bem pequenininho. Aí eu abracei o Zé, porque a alegria de um baixinho é encontrar um menor do que ele. Fiquei abraçadinho. Pastor Lauri pegou para orar, oração final. Ele olhou para mim, ele desceu. E o pastor Cláudio desceu e nos abraçou. Depois da ministração do louvor, o pastor Lauri perguntou assim, pastor Cláudio, como é que é o nome desse pastor aqui? Aí o pastor Cláudio disse, é pastor Davi. Aí ele olhou para mim e disse assim, pastor Davi, eu vejo 18 bandeiras na sua frente. São 18 nações
que você irá para a obra missionária. Ele assim, eu vejo três nomes, mas eu vejo nitidamente Lituânia. Senhores, todos os meus planos e projetos caíram por terra. Quando eu sento, volto para a poltrona, aquela disse assim: eu pedi para Deus usar ele para falar contigo nessa noite. Aí eu pensei assim, Lituânia, meu Deus, onde que é Lituânia? Aí eu fui para o irmão Google. Aí eu pensei assim, eu vou chegar, vou procurar assim, Igreja Assembleia de Deus na Lituânia. Assembleia de Deus tem no mundo inteiro mesmo, vai ter um pastor lá, eu vou lá, faço uma viagem, fechou, bacana, é isso mesmo. Eu fiquei 2 anos e meio praticamente sem encontrar nada, nem igreja brasileira, nem nada. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, e treinando a língua, uma língua terrível, difícil, uma ex-União Soviética. Eu preciso pelo menos espiar a terra, mas eu preciso pelo menos um brasileiro lá, um pastor. A gente conheceu uma moça lá, essa moça disse assim para mim: pastor, recentemente veio um pastor da Rússia, que é brasileiro, que abriu um trabalho aqui de um outro ministério, é brasileiro, passa o teu contato que ele vai entrar em contato contigo. Eu mandei o contato e pensei assim, nunca que esse cara me liga. No outro dia o cara me liga, pastor Luiz, o nome dele, de um outro ministério. E a gente conversa daqui e dali, pastor, eu quero pelo menos fazer uma viagem, conhecer a nação, tal. Deus falou com a gente sobre essa nação. Não, tranquilo. Aí eu perguntei assim para ele, pastor, mas de qual cidade que o senhor é? Aqui do Brasil. Ele assim, eu sou de Jaraguá do Sul. Você é de Jaraguá do Sul? Sim, eu sou de Jaraguá do Sul, nasci no bairro João Pessoa. Poxa, irmãos, você não entende o que é quando você começa a trilhar o plano de Deus. A gente foi para a Lituânia, a gente foi para ficar 11 dias com dinheiro no bolso. A igreja que nos ajudou a nossa viagem. Levei a nossa menina, a Belinha tinha 5 meses de idade, a gente nunca tinha embarcado num avião. Nós chegamos na Lituânia, deu um monte de transtorno na viagem, chegamos na Lituânia. 2 dias antes da gente vir embora, a Letícia pegou catapora. Tivemos que ficar mais 15 dias na Lituânia. Porque se eu voltasse naqueles 11 dias, eu ia ter uma impressão equivocada de missões. Porque eu tinha dinheiro no bolso, a gente pagou um bom apartamento, a gente conheceu os lugares mais ou menos, a gente viria embora. Deus tirou nós a nossa programação. Nós fomos para dentro de um apartamento da ex-União Soviética. E ali a gente teve contato com a necessidade daquela nação. E deixa eu dizer uma coisa para os senhores. Uma nação onde não tem predomínio da igreja, o reino das trevas predomina. Depois que eu vim da Lituânia, eu vim com uma visão diferente. Que abram igrejas, que fecham boates, que fecham os bares, que abram igreja, que igrejas ficam abertas, não importa se está cheia, se está vazia, que tem alguém orando, porque uma igreja aberta faz a diferença numa nação. E a gente voltou. Quando a gente voltou, eu disse assim, se era impossível a gente vir viajar, é impossível morar. Nós não temos igreja ali, pastor João, não existe Assembleia de Deus, não existe igreja brasileira nenhuma, a não ser essa outra igreja, que no perfil teológico não tem como a gente trabalhar junto. Eu disse, a gente não consegue morar. Através de Deus, nas redes sociais eu encontrei pastor Rimantas. O pastor Rimantas é um pastor lituano, sofrido, uma igreja sofrida. Estude a história da Lituânia. Segunda Guerra Mundial. A Lituânia está ali perto da Estônia, Letônia, Bielorrússia. Estão com bastante problema entre eles e Bielorrússia. Foram ocupados pelo nazismo, pelo comunismo. Eu estive dentro de uma prisão da KGB, é terrível. Estude sobre a história de toda aquela região da ex-União Soviética. E eu conheci o pastor Rimantas, uma igreja sofrida, mas que resistiu todos esses tempos difíceis. E ele se colocou à disposição de nos ajudar com documentação. Quinta-feira agora, ele bateu o martelo. Welcome, bem-vindo. Vocês podem vir para a Lituânia. Deus levantou um empresário em Jaraguá do Sul. A mulher dele é de origem lituana.
Ninguém sabia disso. Ela falou para minha esposa assim, a irmã Ruth: Kelly, eu sonhava poder investir um dia na minha nação. Mas investir como? Se não tinha igreja, se não tinha ninguém. Deus trouxe vocês para cá, Deus falou o nome da nossa nação. E eles vão nos ajudar durante 2 anos com 1.000 euros por mês. Deus tem abrido as portas, pastor João Seno. Irmãos, quando a gente aceita a trilhar o propósito de Deus na nossa vida, quando a gente aceita sepultar os nossos sonhos, para a gente viver o sonho de Deus, você começa a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. É o Espírito Santo te guiando. Você vive o milagre de Deus. Aleluia. Quando eu vejo um amigo assumindo um campo, quando eu vejo um colega assumindo um campo, uma presidência, eu fico feliz, eu fico contente. Mas eu sei para onde Deus vai nos mandar. Eu estou disposto a abrir mão de igreja, de abrir mão do povo, de abrir mão de tudo, qualquer coisa, para nós estarmos no centro da vontade de Deus. Eu sei que é um lugar terrível, que é um lugar difícil. Nós ficamos 25 dias naquela nação. O clima é terrível, o inverno é rigoroso, é o inverno russo. Mas nós queremos dar a nossa vida por amor do Evangelho. Nós não podemos desistir. Deus não tem nacionalidade. Jesus Cristo está voltando. Nós precisamos ultrapassar as fronteiras. Nós precisamos lançar a semente. Não existe terra tão terrível aonde essa semente não possa germinar. Eu tenho dito: Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim. Essa foi a oração de Maria. Cumpra em mim a tua vontade, cumpra em mim o teu querer. Aleluia. Maria estava dizendo assim: eu estou disposta a abrir mão de tudo para trilhar a sua vontade. Maria aceitou. José no começo não aceitou, mas depois aceitou. Abriram mão de tudo. Mas um dia ela embalou o Filho de Deus. Aleluia. Um dia ela embalou aquele que veio morrer na cruz do Calvário pela humanidade. Aleluia. Quando a gente aceita o propósito de Deus, a gente vive dentro do plano de Deus. Você abraça, aí sim a vontade de Deus é perfeita, é agradável, é boa. Aleluia. Mas custa. Se a gente não está disposto a abrir mão de nada, a gente nunca vai cumprir a vontade de Deus. Fique em pé, por favor. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus. Oh, Deus mandou dizer para alguém aqui nessa noite: até quando você vai fugir? Até quando você vai correr? Até quando você vai colocar empecilhos? Até quando você vai se isentar da sua responsabilidade? Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração. Oh, aleluia. Glória a Deus. Se alguém quiser uma oração especial, fique à vontade. Eu quero orar por você nesse momento. Espírito Santo de Deus, cumpra em nós o teu querer. Cumpra em nós a tua vontade. Nós estamos dispostos a sepultar os nossos sonhos. Sofrer contigo é melhor do que errar. Chorar contigo é melhor do que errar.
Oh, Espírito Santo, nos leva a um lugar de intimidade, nos leva a um lugar de comunhão. Ensina-nos a cumprir o teu querer. Assim como um vaso é moldado pelo oleiro, que o Senhor venha dar a sua forma. Nós não queremos ser formados dentro da forma deste mundo, mas nós queremos a sua forma. Nós queremos a tua vontade, que é perfeita, que é agradável. Aleluia, aleluia. Leva-nos, leva-nos, leva-nos para o centro da sua vontade. Que nós venhamos ser um instrumento da sua mão. Nós queremos gastar a nossa vida por amor a ti, ó Pai. Por essa causa, ó Pai, pela tua palavra, nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos propósitos, dos nossos projetos, da nossa vida, para nós viver a sua vida, ó Pai, porque nós já estamos crucificados em ti. E já não vivo mais eu, mas é o Senhor quem vive em nós. Aleluia, pode cantar essa canção maravilhosa. Nós não vivemos mais nós nos nossos sonhos, mas a tua vontade. Levante a sua mão e adore ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.